Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de hoje nós vamos falar sobre a libertação da África. E vamos pensar bastante sobre essa palavra libertação. Por quê? Quando a gente fala em libertação, libertação ela tem algumas palavras contrárias a ela. Então a gente pode pensar em prisão ou a gente pode pensar em exploração. E eu acho melhor a gente focar em exploração. Por quê? Boa parte dos problemas enfrentados até hoje pelos países do continente africano são frutos de exploração. Para ser mais específico, eu estou falando de séculos e séculos, de centenas e centenas de anos de exploração. Então a gente vai falar um pouco dos caminhos de libertação da África, né, de exploração e libertação, até nós chegarmos aos dias de hoje. Então, espero que vocês estejam aí de malas prontas e passaporte na mão, porque a gente vai viajar lá para a África, beleza? O que não me custa nunca dizer é a campanha que eu faço, né, que é África não é um país, a África é um continente e a África é formada por 54 países completamente diferentes uns dos outros, tudo certo? Então, pessoal, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês a África no mundo e depois a África individualmente, beleza? Então vamos comigo, espero que vocês gostem bastante de mapa, porque na aula de hoje tem bastante. Pessoal, planisfério político, ou seja, é o planeta representado aqui numa forma plana, certo? Nosso planeta ele não é plano, ele é redondinho, mas aqui ele está esticado. Então, esse aqui é o continente africano, com seus 54 países. Ah, Gustavo, tá pequeno, mas aqui, ó, olha aqui ele bem ampliado para vocês. Então a gente vai ver aqui, ó, vários países do continente africano, como Chad, Argélia, Egito, África do Sul, Angola, Moçambique, e eu espero que vocês gostem bastante. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que o continente africano ele não era uma grande selva antes da chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus, lá em 1400 e muitos, 1500 e pouquinhos, já existiam no continente africano grandes reinos, grandes impérios, né? Eles já tinham grandes bibliotecas construídas, mesquitas, já tinham comércio, reis, imperadores, e também existiam outros modos de vida. Outros modos de vida, mas ali ligados aos ritmos da natureza, a caça, a coleta, a pesca, certo? Então existiu já uma grande diversidade no continente africano e principalmente esse continente africano, principalmente a parte mais a norte dele, já tinha uma grande comunicação com ali a Ásia, com a Europa que estava pertinho. O que foi acontecendo foi uma dominação dos europeus na África, que vai começar ali no final do século XV, 1400 e lá vai fumaça. Então vou projetar essa imagem para vocês, que ela vai mostrar as primeiras feitorias, né, europeias ali no litoral da África. Porque durante as viagens, os europeus eles paravam ali, eles reabasteciam seus navios, né, e a gente já tinha alguns entrepostos comerciais, já existia algum comércio, algumas áreas já dominadas por esses europeus, a gente também já tinha um comércio de pessoas escravizadas. Então, muitas vezes, povos rivais, né, ao final de um conflito, vendiam os perdedores como mercadorias, pessoas como mercadorias para serem escravizadas. Então, existe uma participação desses povos africanos? Sim, mas a gente não pode esquecer que foi justamente a chegada dos europeus que levou essa prática a ser muito ampliada e trouxe com isso a escravidão para países como Brasil, Estados Unidos, Cuba, Jamaica, e até hoje esses países eles sofrem com essa desigualdade entre os descendentes dos colonizadores e os descendentes desses povos escravizados. Então, essa história de dominação, ela avançou bastante, e nós vamos ver isso no próximo mapa. Nesse próximo mapa, nós já temos aí ó, uma série de possessões europeias já expandidas nesse continente. Então nós temos as britânicas, né, do Reino Unido, nós temos as francesas, as espanholas, as portuguesas, até as turcas, né, e também de uma série de outros países, certo?
Então, voltando para mim, a gente já vê esse processo de colonização, de retirada dos recursos naturais, de exploração. Por quê? Porque os europeus, eles queriam aumentar os seus mercados, eles queriam novos recursos naturais, eles queriam países para vender os seus produtos e assim continuar acumulando riquezas. E qual é o problema? Quando você tem uma colonização através de uma grande possessão, lembra que eu falei daquela riqueza de cultura, de bibliotecas, de línguas, de reinos? Isso tudo é destruído para você ter ali uma extensão, um pedaço, um outro pedaço do Reino Unido, um outro pedaço de Portugal, um outro pedaço da Espanha. Então é um grande desrespeito a essa cultura, a essa toda a riqueza de religiões, línguas construídas. E aí a gente tem esse grande problema. Por quê? Os europeus eles vão levantar um discurso de que a cultura deles é superior à cultura desses países africanos. Então, quando eles vão lá e roubam os recursos naturais, quando eles vão lá e destroem essa diversidade, destroem essa cultura, o discurso que impera é o discurso de que nós estamos ensinando a essas pessoas a serem tão boas como nós. Ou seja, ele está dizendo que você tem um melhor que o outro e que ele está explorando por um bom motivo. Ou seja, é um absurdo completo, certo? E tem mais mapa. Tem mais mapa. Esse mapa aí já é de 1914. Então a gente pode ver aí o continente africano já praticamente todo dividido, né, entre os países europeus. Certo? Então a gente tem até a Europa ali em cima, né, e as cores coincidem com as colônias francesas em verde claro, com as espanholas ali em marrom, as portuguesas em roxo. Então a gente já tem um avanço desse processo de colonização que é problemático. Mas percebam que a gente tem duas áreas ali em amarelo claro. Uma delas é a Etiópia. A Etiópia resistiu à colonização e expulsou os italianos de lá. Só que a Etiópia continua um país extremamente pauperizado, extremamente pobre, porque ela passou por muitos conflitos com a Eritreia e com a Somália, que são dois países vizinhos que foram colonizados. E o outro é a Libéria. A Libéria é um outro caso de absurdo mundial. Como eu falei para vocês, os europeus eles levaram pessoas escravizadas da África para serem escravizadas em outros lugares, entre eles Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos fizeram quando acabou a escravidão lá? Eles mandaram essas pessoas descendentes desses escravizados que nasceram nos Estados Unidos de volta para a África. Mas não necessariamente para os países de onde eles eram, mas mandaram para a Libéria. Então, esse país que tem o nome inspirado na palavra liberdade é muito pelo contrário. Além disso, se eles nasceram nos Estados Unidos, que era um país que só enriquecia, eles não teriam direito à sua parte nessa riqueza produzida? Mas não, eles foram mandados para a Libéria. E ninguém se importou que na Libéria já tinha uma série de povos vivendo lá. Então a Libéria ainda hoje é um país extremamente pobre porque enfrentou uma série de conflitos durante esse processo. Então notem como a gente sempre tem alguém se intrometendo nas questões da África. Não é só a exploração, mas é a exploração dos conflitos também, certo? E vamos de mais um mapa. Aqui a gente já está em 1947. Aqui em 1947 a gente tem uma redivisão. Vocês estão notando que algumas linhas desse mapa elas são bastante retas? Para a gente entender por que essas linhas são bastante retas, eu vou voltar para mim e vou explicar. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 1800, esse mapa é de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas voltando no tempo, em 1884, 1885, os países europeus resolveram dividir a África inteira entre si. Então eles colocaram um mapa numa mesa e começaram a fazer essa divisão. E aí eles juntaram povos rivais dentro de uma mesma colônia e dividiram às vezes uma parte do povo em uma colônia de cada país da Europa. Então imagina vários rivais dentro de uma mesma colônia, ou povos divididos em países diferentes. Isso não tem como dar certo, isso só alimentou uma série de conflitos. E aí, lembra que esse mapa último que eu coloquei é já de depois da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial ela devastou boa parte da Europa. Então, o que fizeram os europeus? Eles acabaram facilitando esse processo de independência desses países. Lembrando que a Europa já era muito industrializada. E muitos desses recursos que precisava para as indústrias, eles conseguiam lá no continente africano. Mas após a guerra, esse processo ele foi acontecendo.
Então, a gente vai vendo que vários países vão conseguindo a sua independência. Agora, se você tem vários povos vivendo dentro de uma mesma colônia, quando ela fica independente, quem governa? Essa é uma pergunta importante. Então, mesmo com as independências, houve uma série de conflitos ali. E a gente sabe que uma guerra, ela não só mata milhares e milhares de pessoas. Uma guerra, ela também leva ao empobrecimento desses países, certo? Então, o que que a gente vai perceber? Mais uma vez, essa exploração da África deixando marcas que vêm até hoje. Para vocês terem uma ideia, houve uma guerra civil em Angola que acabou em 2002. Nós estamos em 2021. Então, olha quanto tempo para trás isso não, quão pouquinho tempo existe do fim desse conflito até os dias de hoje. E a recuperação, a libertação, ela leva muito tempo, certo? Então, esses conflitos eles foram ainda mais potencializados, colocaram uma lente de aumento. Por quê? Nessa época, os Estados Unidos disputavam com a União Soviética quem lideraria o planeta, né? Então, para mostrar quem seria o maior líder, eles queriam mostrar quem tinha mais potencial de liderar esses processos de independência. Daí o que aconteceu? Estados Unidos apoiavam um povo, União Soviética apoiava outro grupo. E apoiava como? Com o exército, com inteligência, com armas, ou seja, tornava essas guerras ainda mais mortais, ainda mais destrutivas. Então, mesmo após as independências, mesmo após as guerras, o processo de recuperação custou muito, né? E aí, o que a gente vai vendo? Um nível altíssimo de empobrecimento, a gente vai vendo indicadores sociais como a qualidade de vida, educação, acesso à saúde, entre os piores do planeta. Contudo, o continente africano ele é muito importante para o restante do mundo hoje, né? Ele é, primeiro, muito importante por causa da sua riqueza cultural, por causa das pessoas que vivem lá, que merecem uma boa qualidade de vida, mas tem uma outra questão. Há interesses econômicos muito grandes na África, tanto em explorar os seus recursos naturais, quanto em melhorar as condições econômicas desses países para eles começarem a comprar mais produtos dos Estados Unidos, da China, da Europa, do Japão e até do Brasil. Então, hoje em dia, muitos países eles se preocupam em cooperar com a África para melhorar as condições de vida lá. A questão é que nem sempre essa cooperação ela ajuda muito, porque às vezes ela implica em emprestar dinheiro a juros altos, aumentando o endividamento. Muitas vezes ela é condicionada, olha, a gente vai te ajudar construindo essa infraestrutura aqui, mas você vai precisar comprar os nossos produtos. Então, esse processo de libertação da África, mesmo nos dias de hoje, ainda é muito complicado. E uma coisa que é muito importante de falar para vocês é sobre como isso tudo, toda essa exploração da África, ela teve, né, como base a exploração econômica, mas a justificativa, ela tem muita relação com o racismo, que é um grande problema enfrentado em muitos lugares do mundo até hoje, certo? Por quê? Os europeus brancos, eles sempre quiseram se mostrar superiores aos africanos, né, às várias etnias da África. Então, até hoje nós temos uma imagem no nosso imaginário que a gente percebe o preconceito muito forte, onde as coisas que são relacionadas a brancos são muitas vezes tidas como os melhores do que as relacionadas a negros. Então, até hoje a gente vive num país em que a maior parte da população não é branca. Mas quando você vê uma novela, quando você liga a televisão, a maioria é branca, não é mesmo? Então, eu trouxe um exemplo disso que é um quadrinho que foi feito na época em que o Congo ele era colonizado pela Bélgica. E ele mostra muito dessa relação. Eu vou projetar para vocês. Essa história se chama O Tintim no Congo. Então, o Tintim ele é um herói da Bélgica, e quando ele chega no Congo, que é a colônia da Bélgica, ele vai dizer, né, o primeiro quadrinho está em francês, mas ele diz mais ou menos o seguinte: hoje vocês vão aprender sobre a pátria de vocês, a Bélgica. Ou seja, mostrando que a Bélgica seria a grande líder ali. E depois, olha a conta que ele ensina: 2 mais 2. Ou seja, tirando esse povo como um povo ignorante, né, como um povo que tem dificuldades, então precisa dele para libertar a África. Mas a verdade é outra, a verdade é que a Bélgica explorava, e a Bélgica enriqueceu muito, né, explorando o Congo. Aqui tem essa outra imagem que ela é horrível, que ela vai mostrar o Tintim ele sendo carregado como um herói pelos africanos.
Ou seja, é o explorador ali sendo levado como uma figura muito importante, né? E, por fim, essa daqui. Essa mostra quando o Tintim vai embora, né? E notem, eles constroem uma estátua e idolatram o Tintim. Aí tem uma mãe falando que quer que o filho seja igual ao Tintim, até um cachorro falando com o outro, né? Sobre o cachorro do Tintim, que era muito legal. Então, voltando para mim, muita dessa exploração foi construída em cima de uma imagem de que tudo que vem da Europa e dos brancos é superior ao que vem da África e das diversas etnias que vivem lá. Então a gente precisa combater tudo isso no nosso dia a dia. Então nossa aula está chegando ao final e eu desafio vocês a prestarem mais atenção nas realidades de racismo que a gente vê no dia a dia e que nós possamos combater isso e valorizar também o que é negro, certo? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.